pessoal. Tão simples quanto. Tem muita gente que mata cronograma que não sabe trabalhar com folgas e latência. Fala galera, Ariel Araújo aqui trazendo mais um vídeo para vocês sobre MS Project. Desta vez nós iremos falar sobre folgas e latência. Se você tem dúvidas sobre folga, latência, o que é, como utilizar, como que ela aparece dentro do seu cronograma, se você pode restringir alguma tarefa, se isso vai gerar algum impacto na sua folga, na sua latência, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês dentro do cronograma no MS Project sobre folgas e latências, ok? Bem, pessoal, o primeiro passo é entender o que é folgas e latências dentro do MS Project. A folga nada mais é do que um espaço de tempo, né, que o próprio sistema coloca dentro do MS Project, né, durante o processo de nivelamento entre as tarefas e recursos, né. A diferença entre folga e latência é que a folga ela é determinada expressamente pelo próprio sistema, não tendo, né, a interferência do gestor de projeto, ou seja, não tem como o gestor de projeto determinar a folga dentro do seu cronograma. Isso é determinado pelo próprio sistema através da redes de precedência, cálculos de nivelamento. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo de rede de precedência, se você tem dúvida, né, sobre o que é rede de precedência, como incluir as redes de precedência no seu cronograma, a diferença entre predecessora, sucessora, enfim, etc e tal. Se você tem dúvida sobre esse assunto, eu vou deixar aqui um card de um vídeo, né, que eu fiz sobre, falando tudo, né, um aulão mesmo sobre rede de precedência, ok? Falando de folgas, né, a folga ela é determinada pelo processo de nivelamento do MS Project. Já a latência, ela é um processo onde o próprio gestor do projeto, né, ele determina ali dentro do cronograma, né, o período, né, de tempo, podendo ser horas, dias e até meses, né, dentro do próprio cronograma. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, dentro do MS Project. Meu negócio é prática, não é só ficar na teoria não. Simbora pro Project. Bem, pessoal, já aqui no MS Project, eu vou mostrar para vocês a diferença entre folga e latência. Já temos aqui um cronograma bem elaborado, onde eu já consigo visualizar aqui para algumas equipes a folga entre as atividades. Por exemplo, quando eu pego aqui esta equipe aqui, ó, ME01, note que eu tenho várias atividades para ela. Eu tenho aqui desmontar equipamento, revisar eixo, mancal, revisar estrutura e chaparia de equipamento, revisar tela, contratela, enfim. São diversas atividades aqui onde eu tenho as datas de início e término. Tenho aqui alguns campos, né, onde me servem como base para análise, né, se essa atividade ela está adiantada, se ela está atrasada, né? E tenho aqui do meu lado direito da minha tela o meu gráfico de Gantt. Eu vou expandir ele aqui, né? Vou aumentar aqui o meu gráfico de Gantt, né, na minha barra aqui de divisão. E aí notem que eu já consigo visualizar aqui as minhas barras, né, relacionando cada tarefa, minhas barras de Gantt. E essas linhas que interligam uma atividade na outra, nada mais é do que a minha rede de precedência que foi determinada lá no início do meu cronograma. Este cronograma já está nivelado. Se eu olhar aqui, ó, no campo atraso para partidas, notem que ele está zerado, né? Está tudo zerado, ou seja, não possui atraso dentro deste cronograma. E ao observar aqui o meu Gantt, eu consigo já visualizar algumas folgas entre as tarefas. Então, quando eu olho aqui o meu gráfico de Gantt, é fácil de eu notar aqui, ó, que entre uma tarefa e outra existe uma linha, existe um espaço de tempo aqui, ó, considerável entre essa atividade aqui que está sendo executada dessa outra atividade aqui a qual ela está interligada. Lembrando que eu tenho aqui um tipo de ligação término e início. E aí muitas pessoas me perguntam: Ariel, eu consigo mover essa folga? Consegue, dependendo do tipo de ligação que você está utilizando. E se a folga suficiente para que essa tarefa pode absorver essa folga. Então é muito importante
a gente ter esse conceito. E como é que essas folgas são geradas entre uma tarefa e outra? Eu vou pegar aqui um outro modo de exibição que eu tenho, que é o inserir predecessoras, e aqui eu consigo visualizar melhor as folgas que eu tenho entre uma tarefa e outra. Lembrando, pessoal, que é muito importante, ao se trabalhar com folgas e latência, que o seu cronograma já esteja nivelado. Quero analisar as minhas folgas, né, do meu projeto, saber se eu tenho folga suficiente para absorver mais tarefas, para inserir mais tarefas dentro do meu cronograma. Como é que eu faço isso? A maneira mais correta de fazer é fazer isso com o cronograma já nivelado. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, essas atividades aqui de limpeza, desmontagem, revisão, revisar estrutura, fazer manutenção, montagem, ajustar e testar equipamento do tambor alimentador. Notem, pessoal, que eu tenho aqui, ó, várias atividades que estão interligadas entre si. E se eu pegar aqui o meu cronograma, notem que existe folga entre uma tarefa e outra. Então, quando eu vou dar um zoom aqui, ó, notem que entre essa tarefa e essa outra tarefa aqui, eu possuo uma linha reta me indicando que eu tenho uma folga entre essas duas tarefas. Na verdade, são 3 tarefas, né? Cada folga aqui, a única tarefa aqui que não está me gerando folga é essa primeira aqui, que está interligada com essa segunda. Eu tenho essa outra tarefa também, essas 3 tarefas aqui também que não tem folga, né? Na verdade, eu tenho uma folguinha aqui, ó, entre essa tarefa e essa outra tarefa aqui. É muito importante a gente fazer essa análise, né, para que a gente não cometa aí excessos, né, de tarefas ou até mesmo a falta, né, acaba sobrando muito tempo, né, dentro do nosso cronograma, né. Dito isso, qual é a análise que nós temos que fazer? Como é que eu trabalho, né, com essas folgas dentro do meu cronograma? A maneira mais correta de se trabalhar com folga é utilizando os tipos de restrições dentro do projeto. Preciso analisar, por exemplo, se uma atividade ela pode ser iniciado juntamente com a outra atividade, qual é a interligação, né, ou a interdependência, né, entre as atividades que eu estou montando a minha rede de precedência. Eu já falei para vocês sobre tipo de ligação, mas eu vou dar aqui uma passagem rápida, só para vocês entenderem como é que ela impacta, né, dentro do meu processo de folga, né, da minha análise de folga dentro do meu cronograma. Então, ó, seguindo aqui o conceito, anota que eu tenho aqui essa tarefa aqui, ó, revisar estrutura e chaparia do equipamento. Quando eu pego essa tarefa aqui, eu percebo que ela existe uma folga entre ela, aqui, ó, revisar estrutura e chaparia do equipamento, existe uma folga entre ela muito grande para a sua sucessora. O que está acontecendo aqui? Ela está falando o seguinte, ó, que essa tarefa vai iniciar dia 15/12 de 2020. E a próxima tarefa, a sucessora dela, está iniciando dia 12/1. Ariel, como que eu sei que essa é a sucessora? Além, lógico, de eu estar olhando aqui as minhas ID de rede de precedência, né? Eu consigo visualizar também a minha interligação entre elas, né? Eu consigo olhar aqui e ver que essa tarefa está interligada com essa outra tarefa aqui, ó. Bem essa daqui, ó. Entendeu? Então tem aqui, ó, montagem e equipamento. A revisão, estrutura e chaparia está interligada com a tarefa montar equipamento, que está iniciando, na verdade, dia 27/1, não no dia 12, né? Está iniciando dia 27/1. Eu estava olhando uma outra tarefa aqui. Mas, enfim, pessoal, como é que a gente pode trabalhar com essa folga de maneira que ela possa ser reduzida e eu ganhe mais tempo ainda dentro do meu projeto, dentro do meu cronograma? Essa tarefa, montar equipamento, eu preciso entender se ela pode ser iniciada juntamente com a revisão e a estrutura da chaparia do equipamento. Se isso for verdadeiro, eu posso alterar aqui, deixa eu pegar aqui um outro modo de exibição dessa tabela, vou pegar aqui predecessora e sucessora, eu venho aqui, ó, e altero o tipo de ligação entre essas duas tarefas. Quando eu coloco aqui um tipo de ligação, por exemplo, início, note que a minha folga agora, ela já não existe mais. Na verdade, eu coloquei aqui
a folga na tarefa errada, a ligação na tarefa errada, que é término início, né? A ligação tem que ser na sucessora dela, que é essa daqui, ó, montar equipamento, né? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui em revisar estrutura e chaparia de equipamento o tipo de ligação início. Notem que agora a folga ainda existe, né, nessa atividade aqui, porém ela saiu daqui e veio para cá, está iniciando junto com essa atividade. Por que que essa folga ela ainda persiste? Porque eu tenho outras tarefas, como essa daqui, ó, fazer manutenção no equipamento, que depende dela, do término dela. Então, para eu iniciar essa tarefa, essa outra tarefa aqui precisa estar concluída, né? Se eu, por exemplo, vier aqui alterar o tipo de ligação dessa atividade, colocar também início, eu já consegui trazer a minha tarefa junto com essa outra atividade aqui. Então, note que agora eu já não tenho mais nenhuma folga entre essa atividade e essa daqui, mas ainda existe uma folga, né, entre essa primeira atividade que a gente estava trabalhando, que é revisar estrutura e chaparia do equipamento, para essa atividade montar equipamento. E por que isso acontece? Porque eu tenho uma outra tarefa aqui que está impedindo ela de eliminar essa folga. Então, quando eu olho aqui o meu cronograma, eu vejo que eu tenho tarefa que está terminando dia 21/12 e a outra tarefa está iniciando dia 12/1, me dando uma folga aí, ó, praticamente de 20 dias. Né? Isso precisa ser muito bem analisado, certo? Dito isso, pessoal, se eu pegar também essa outra tarefa aqui, que é a fazer manutenção no equipamento, e mudar o tipo de ligação dela, ela também vai reduzir a minha folga. Né? Então, note que agora, ó, eu tenho aqui essas tarefas onde eu já não tenho mais folga entre elas. Né? Eu tenho essa outra tarefa, que é fazer manutenção do equipamento, que eu não consigo executar ela antes, porque ela está dependendo da tarefa desmontar equipamento. Se eu mudar também o tipo de ligação dessa tarefa para início, olha o que acontece com o meu cronograma. Entendeu? Eu ganhei alguns dias aqui de folga. Obviamente, pessoal, que tudo isso precisa ser analisado. Precisa ter critérios, porque eu preciso olhar o meu cronograma e ver se essa tarefa ela pode realmente ser iniciada junto com essa outra tarefa. Né? Eu não posso sair mudando os tipos de ligações do meu cronograma, né, das minhas atividades, sem antes fazer essa análise. Por exemplo, eu consigo iniciar a desmontagem, né, de uma roda de um veículo sem antes suspender ele? Ou enquanto a pessoa está suspendendo o veículo, eu vou lá e já começo a sacar a roda? Não. Primeiro eu preciso suspender o veículo e depois sacar a roda, sacar o rolamento, né? Enfim, existem critérios técnicos que precisam ser analisados para que eu utilize os tipos de ligação e assim consiga eliminar folgas no meu projeto. Ariel, existe algum modo de exibição, alguma tabela, algum lugar, uma ferramenta dentro do MS Project que mostre as folgas gerais do meu projeto de uma forma simples? Não, não tem, pessoal. A única maneira que você tem para avaliar a folga do seu projeto é através do gráfico de Gantt. É olhando aqui, tarefa por tarefa. Geralmente a gente pode fazer isso por grupo de tarefa ou também por equipes, né? Como nós estávamos fazendo aqui, ó, nesse novo relatório aqui e analisando aqui equipe por equipe. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, a equipe de caldeiraria, né? Notem que não existe folga para esta equipe. Às vezes a equipe está me gerando atraso e não tenho folga para absorver este atraso. O que eu preciso pensar? O que eu preciso fazer? Analisar? Posso inserir mais recursos? Ou vou ter que tirar tarefas desta equipe e atribuir a outros recursos? Então, a folga é exatamente para fazer esse tipo de análise. Então, quando um projeto está atrasado, o primeiro passo que eu vou analisar é identificar qual tarefa está atrasando, qual equipe
está atrasando com esta tarefa, está trabalhando nessa tarefa, e se existe folga para esta equipe. E quem determina isso é o sistema, não é o gestor, não é o analista de projeto, é o sistema que vai determinar as folgas entre as tarefas, baseado no quê? Baseado nas redes de precedência, nos tipos de ligação e fazendo isso através do cálculo de gerenciamento de projetos, ok? Também temos aqui a latência das atividades. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade aqui que é revisar a estrutura e chaparia do equipamento. Vamos imaginar que essa atividade está iniciando dia 17/11, como mostra o cronograma. Se eu pegar essa atividade aqui e mostrar para vocês, olha, essa atividade, primeira atividade aqui, ó, revisar a estrutura e chaparia do equipamento, inicia 17/11 às 11h20, o gestor pode falar para mim, dizer assim, ó, houve um atraso de material, de entrega de material, e esta atividade ela não vai conseguir ser iniciada no dia 17/11. Ela só vai conseguir ser iniciada a partir do dia 20, que é quando vai chegar o material. Eu posso também incluir aqui uma restrição na atividade. Então, se eu for lá no meu outro modo de exibição, que é inserir predecessora, estou nessa atividade aqui, ó, revisar estrutura e chaparia do equipamento, e incluir aqui uma restrição dizendo que essa atividade só pode ser iniciada a partir do dia 20, primeira coisa que eu vou fazer aqui é incluir um campo aqui chamado tipo de restrição. Eu vou trazer ele para o lado do meu início aqui, para a equipe de caldeiraria. Uma dica importante, pessoal, sempre gravem o número da ID que você está trabalhando. Anote em algum papel, no bloco de notas do computador, porque é através dela que você, quando a gente navega em muitos modos de exibição, às vezes a ID ela se perde ali no meio da tabela. E aí, como é que a gente faz para encontrar a ID? Ó, essa aqui que eu estou trabalhando é a 357. Se eu for para outro modo de exibição, como inserir predecessoras, ela já vai me trazer a ID 357. Mas pode acontecer que o Project te jogue lá para o final da tabela. E aí, se você não anotou o número da ID, como é que você vai saber, né, qual a tarefa que você estava trabalhando, né, se você não anotou ela? Entendeu? Caso você tenha anotado, dica rápida, dá um Ctrl Y, digita o número da ID, dá Enter, o Project já te leva diretamente à ID. Então, Ctrl Y, digita o número da ID e o Project te leva à tarefa que você estava trabalhando. E a tarefa que nós estávamos trabalhando é essa daqui. Ela está iniciando dia 17/11. Só que eu não quero que ela inicie dia 17/11. Eu quero que ela inicie dia 20/11. Então, eu venho aqui na data e mudo a data de início da tarefa para o dia 20/11. Note que automaticamente o tipo de restrição já foi mudado. O Prost alterou de o mais breve possível para não iniciar antes de. O tipo de restrição também vai gerar uma folga na sua atividade. Se a gente for lá em gráfico de Gantt, né, que é o meu relatório de risco de atraso, o Prost ele já colocou a tarefa aqui para iniciar dia 20/11 e gerou um atraso aqui de 3 dias, porque essa tarefa, ó, o marco dela está para o dia 11, está com início para o dia 17. Porém, eu coloquei para ela iniciar dia 20/11. É um tipo de folga que é inserida pelo próprio gestor do projeto, não pelo sistema. Também, pessoal, existe um outro tipo de folga que o sistema pode... Sistema não, né? A gente pode inserir, que é a latência. E eu tenho aqui, ó, uma atividade jatear e pintar equipamento. Entendeu? O que é a latência, pessoal? A latência é aquele período de tempo, o equipamento ou a atividade não pode ser executado, ou não posso fazer nada naquela atividade sem que tenha sido concluído um processo. E esse processo ele pode ser um processo físico-químico. Por exemplo, pintura. Ou seja, para eu partir o equipamento, esse equipamento tem que estar com a pintura seca. Às vezes você pintou um tanque por dentro, certo? E pintou lá com uma pintura epóxi, uma pintura à base d'água. Você precisa de um certo período para aquela pintura secar, né? Um tempo de secagem daquela pintura,
tanto dentro quanto fora daquele tanque. Você não vai poder colocar líquido, não vai poder fazer nada naquele tanque antes que aquela pintura seque. Então, como é que você determina isso dentro do MS Project? Através da latência. Lembrando que, ao determinar a latência da atividade, eu também crio uma folga obrigatória para ela. A questão é que a latência ela não envolve recursos. Eu já vou explicar já já o que isso quer dizer. Então, ó, eu vou colocar aqui uma latência nessa atividade de 2 dias. Está finalizando dia 22/1, né? Então, tem essa atividade aqui, jatear e pintar equipamento peça. Ela inicia dia 13/1 e finaliza dia 22/1. Né? Então, quando eu olho a minha atividade aqui, notem que não existe folga entre a predecessora e a sucessora dela, certo? Então, como é que nós fazemos aqui? Nós selecionamos a atividade, a gente vem aqui no formulário de tarefas e vou colocar uma folga aqui de 5 dias. Eu ia colocar de 2, mas vou aumentar aqui para 5 dias para vocês perceberem a alteração que vai ocorrer aqui entre a predecessora e sucessora das tarefas, a interligação das tarefas, né? Vou dar OK. Ela já alterou a data dela aqui para o dia 29/1 e criou aqui, ó, uma folga entre a predecessora e a sucessora, certo? Por quê, pessoal? Porque a latência, ela cria essa folga obrigatória entre as atividades que estão interligadas. Eu não tinha nenhuma folga entre a predecessora e a sucessora da tarefa principal, né, que é a jatear e pintar equipamento. Porém, ao criar a latência, ela me gerou essa folga. E também empurrou todas as outras sucessoras abaixo delas para frente. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado ao trabalhar com folgas e latências dentro do meu projeto, porque isso pode gerar risco de atraso para o meu cronograma. Então é isso, pessoal. Tão simples quanto. Tem muita gente que mata cronograma porque não sabe trabalhar com folgas e latências, né? A pessoa acaba gerando atrasos dentro do cronograma, acaba não sabendo resolver esses atrasos, né? E aí depois fica desesperada em tentando fazer, né, ou buscar como resolver, né, atrasos dentro do cronograma, colocando mais recursos, e até mesmo burlando algumas fases do projeto aí, né, para tentar diminuir o atraso, né? Então, a folga e a latência é a melhor maneira de você trabalhar com prazos, né, dentro do seu projeto, antes de adicionar ou tirar recursos das tarefas, ok? E se você gostou desse vídeo, não esqueça dos 3C. Curte, compartilhe e comente. Até o próximo.